Olá! Neste vídeo vamos falar sobre funções. Podemos dizer que função é um bloco de código que pode ser usado várias vezes. Quando utilizamos função, o código fica mais organizado e facilita o reuso. Normalmente, um programa em C é um conjunto de funções e tudo é inicializado pela função main. Essa é a estrutura base de uma função. Toda função tem um tipo de retorno, um nome e um abre e fecha parênteses. Dentro das chaves vão ter as instruções da função. O tipo de retorno, ele vai ser vazio, ou seja, vai ser o tipo void, quando nós não queremos retornar nada. E quando queremos retornar alguma informação, então devemos colocar o tipo dessa informação. E também devemos definir o nome que utilizamos quando vamos chamar essa função. Dentro dos parênteses, nós colocamos o que nós chamamos de parâmetros ou argumentos da função, que são dados necessários para a execução dessa função. Um exemplo de função criada por nós é a nossa função main, necessária a todo programa em linguagem C. Outro exemplo de função é a printf e scanf. Essas nós não criamos, simplesmente utilizamos, pois elas já estão disponíveis na biblioteca stdio. Quando usamos uma função, falamos que estamos fazendo uma chamada de função, colocando o nome e, dentro dos parênteses, os parâmetros necessários. Para exemplificar o uso de funções, vou fazer o nosso exemplo da calculadora, onde cada função irá realizar uma operação básica da matemática. E nesta primeira versão, eu vou fazer de uma forma onde as funções não retornam nenhum valor e também não recebem parâmetros. Então, aqui eu já criei a nossa função para realizar a soma e observe que o tipo de retorno vai ser o void, o vazio, pois a nossa função não irá retornar valor. Dentro dos parênteses não passamos parâmetros. Então, aqui eu declarei duas variáveis para receber os valores digitados pelo usuário. E aqui então estamos pedindo para o usuário digitar os valores, estamos lendo esses valores e em seguida estamos imprimindo o resultado da soma. Eu vou copiar e colar para fazer as outras 4 funções. Agora observe que eu criei as outras funções, então nós temos aqui uma função para cada operação básica da matemática. Para chamar essas funções, fazer com que os códigos dessas funções sejam executados, é só nós chamarmos a função. Para chamar a função, basta utilizar o nome dela e passar os parâmetros. Neste caso, como as funções não recebem parâmetros, é só colocar o abre e fecha parênteses. Então, neste caso, eu vou chamar todas as funções. Vamos executar e ver o que acontece? Como eu chamei todas as funções, então todas as operações serão realizadas. Todas as funções terão seus códigos executados. Então, esse primeiro é para soma. Então, deu 20. O segundo vai ser para subtração, vai dar 0. O terceiro vai ser para multiplicação, então vai dar 100. E o quarto vai ser para divisão, vai dar 1. E aí finaliza a execução do nosso programa. Observe que a calculadora que tínhamos feito na atividade anterior realizava uma operação ou outra, dependendo da escolha do usuário. Então, neste caso, seria interessante criar uma outra função para servir de menu, para que seja executado uma operação ou outra. Vamos fazer?
Agora, podemos apagar as nossas chamadas aqui da função main. E aqui na nossa função main, agora a gente só vai chamar a nossa função menu. Vamos testar? 1 para somar, digite os valores 10, 10 e ela somou. Então, neste exemplo que eu fiz aqui, as funções que nós criamos, elas não retornam valor, então o tipo de retorno é void, e também não receberam parâmetros. Agora, eu vou fazer um exemplo onde essas funções irão receber como parâmetro os valores que elas irão utilizar no cálculo. Neste exemplo, como vamos passar os valores como parâmetro, então nós já vamos solicitar que o usuário digite esses valores aqui na nossa função menu. Então, aqui eu vou solicitar na nossa função menu que o usuário digite os dois valores que nós vamos utilizar nas nossas funções. E quando nós formos chamar as funções, nós vamos passar esses valores como parâmetro. Então, nós vamos passar a num A e vamos também passar a num B. Agora, o que acontece? Se nós passamos um valor como parâmetro, a função também deve receber esses valores. Então, nós vamos ter que realizar uma modificação em todas as nossas funções. A primeira modificação é, se eu estou passando o parâmetro, eu devo receber esses parâmetros. Então, primeiro eu identifico o tipo do parâmetro que a função vai receber. Neste caso, vai ser um tipo float. Eu posso repetir o mesmo nome ou posso trocar de nome. Nesse caso, eu vou colocar float A, vírgula, float B, pois nós estamos recebendo dois parâmetros. Agora, como eu estou recebendo os valores como parâmetro, eu não vou precisar de declarar a variável aqui dentro da função soma. Também não vou mais pedir para que o usuário digite os valores, pois os valores já foram digitados e passados como parâmetro. Então, a única coisa que nós vamos fazer aqui, neste momento, é imprimir o resultado. Só que agora, como eu recebi os parâmetros com o nome A e B, eu vou também modificar aqui para A e B. E assim vou fazer nas demais funções. Observe então que agora nossas funções elas recebem parâmetros. E se elas recebem parâmetros, quando nós as chamamos, nós também devemos passar esses parâmetros. Vamos testar e ver o que acontece? Observe que o resultado ele é exatamente o mesmo. Entretanto, agora as nossas funções elas ficaram com um código mais limpo. Agora, eu vou fazer uma modificação no nosso exemplo, fazendo com que as nossas funções elas retornem valor. Então, neste caso, nós vamos fazer ela retornar esse resultado. Então, como ela vai retornar, nós temos que definir aqui o tipo. Neste caso, nós vamos colocar o tipo de retorno float. E vamos utilizar a palavra reservada return. E aqui nós vamos retornar A mais B. Então, esse é um exemplo simples só para explicar o retorno de uma função. Vou fazer a alteração nas demais funções. Assim, finalizei as alterações aqui nas nossas funções, alterando o tipo de retorno e utilizando a palavra reservada return. Agora, aqui na nossa função menu, nós temos que fazer uma outra modificação, que é, se uma função tem um retorno, então esse retorno tem que ser recebido por alguma variável. Então, nós vamos criar uma outra variável aqui do tipo float, chamada resultado. E nós vamos fazer
com que o retorno dessas funções que nós estamos chamando, elas sejam atribuídas à variável resultado. Então, vou colocar aqui, resultado é igual. Então, o return das nossas funções vai ser atribuído à nossa variável resultado. Então, é interessante que aqui no final da nossa função menu, nós imprimimos o valor da variável resultado. Então, nós vamos colocar aqui um printf, o resultado é. E aí, nós vamos imprimir uma variável do tipo float, vírgula, e essa variável é a nossa variável resultado. Então, assim, nós estamos fazendo um exemplo onde as nossas funções agora retornam um valor do tipo float. E se elas retornam algum valor, deve haver uma variável que receba esse valor. Então, essa variável, no nosso caso, é a variável resultado. Vamos testar? 2 para subtrair, valores 10. E está aí o nosso resultado. Observe que nada mudou, entretanto, são formas diferentes de organizar o nosso código e, dependendo do problema, pode ser que uma forma ou outra seja mais adequada. Aí, só relembrando, todo programa em C inicia pela função main. Então, no nosso caso, a nossa função main, ela inicia chamando a função menu. Então, vai vir para a função menu. A função menu vai ser executada e nela nós temos uma estrutura de decisão, onde cada uma das opções vai levar a uma função específica. Então, é dessa forma que um programa em C funciona, com funções, entretanto, sempre iniciando pela nossa função main. Então é isso, espero que vocês tenham entendido função, um recurso muito utilizado na linguagem C. Até mais!